Olá, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam animados para mais uma aula do nosso curso Apocalipse, versículo por versículo. E nós estamos falando a respeito das mensagens que os anjos trarão durante o período tribulacional. Anteriormente, nós falamos a respeito da primeira mensagem, que se refere à pregação do Evangelho, e hoje destacaremos o que será falado pelo segundo anjo. Pois bem, o versículo começa dizendo: seguiu-se outro anjo. Então, um segundo anjo. Essa palavrinha outro, pessoal, significa outro da mesma espécie, a palavrinha alus no grego, tá joia? Então, nós vemos que, primeiro, há uma descentralização de poder e de tarefas aqui, quando Deus age. O homem, atualmente, ele quer fazer o quê? Ele quer centralizar tudo nele, né? Os líderes que estão despreparados, eles centralizam tudo neles porque acreditam que os demais não podem fazer, ou porque têm um elevado grau de perfeccionismo, ou porque acham que eles têm que estar sempre em evidência, né? Ou às vezes acontece também de não terem pessoas para fazer, que são as situações, claro, que acontecem numa igreja, mas em boa parte dos contextos tem pessoas para realizar a obra, sim. É claro que também tem outro lado, às vezes as pessoas não querem fazer, tá joia? Mas o líder, cabe a ele identificar os talentos, aproveitá-los e não ficar restringindo para depois, muitas vezes, falar que está cansado, que não tem ninguém para ajudá-lo e que ele está sozinho, enfim, tá joia? Então, Deus é descentralizador. Jesus chamou 12 para ajudá-los, entre vários outros, tá bom? Então, aqui essas mensagens, essa mensagem é o segundo anjo que vai trazer, e ele faz exatamente, não só ele, mas os anteriores e posteriores, eles fazem exatamente aquilo que Deus mandou. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz: não ultrapasseis o que está escrito. Hoje na igreja tem gente querendo fazer coisas que Deus não mandou fazer, né? Deus não mandou comemorar determinadas festas, mas os homens comemoram, e envolve ainda o nome de Jesus. Aquilo que envolveu o nome de Jesus, meu irmão, você faz só o que ele mandou fazer, nada mais. Então, as pessoas querem fazer algo que Deus não mandou, na verdade, e aquilo que ele mandou, que é evangelizar, que é ir atrás, fazer a obra, isso está num aspecto bem deficitário. Mas aqui não, aqui é diferente. Não há, veja bem, não há hierarquia entre esses anjos. Na igreja, às vezes, tem irmãos querendo se colocar acima dos demais, né? Ele não está em função, mesmo se ele tiver em cargo de liderança, ele não está acima de ninguém, ele está ali para servir, não é verdade? E Deus não centraliza poder, os anjos não ficam um querendo fazer aquilo que não foi chamado para fazer, não. Um pregou o evangelho, agora o outro está falando aqui da Babilônia, que já vai ver daqui a pouquinho. Tá bom? Faz exatamente aquilo que Deus mandou. No que diz respeito ao segundo anjo, veja bem, qual seria a mensagem que ele vai proclamar? Né? Ele vai falar, gente, a respeito da queda da Babilônia. Por isso que o versículo fala aí, ó, caiu a grande Babilônia. Por que essa repetição dessa expressão aí? Gente, isso se dá ao fato de entender que Deus está fazendo aqui um duplo clamor, ou seja, algo extremamente importante que está acontecendo. É semelhante quando Jesus fala na palavra: olha, em verdade vos digo. Ele está querendo chamar a atenção para algo que é muito importante para ser executado, para a gente prestar atenção. Então, aqui caiu a Grande Babilônia, isso significa a destruição de um sistema de governo. Tá? Então, não está falando o versículo aqui de uma Babilônia literal, uma cidade que vai ser construída. Não é isso, mas sim um sistema. Tá bom? Agora, quando se diz respeito a Babilônia, é importante nós conhecermos um pouquinho da geografia bíblica para a gente saber que a Babilônia ficava ao sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Daí eu gostaria de incentivar você a estudar, a dar uma olhada nos mapas bíblicos. Eu sei que geografia bíblica não é um tema atrativo, mas é bom você olhar para ter uma noção de quem está e onde, do que está localizado e onde. Tá? Nesse caso, que a Babilônia está é, a, está na Mesopotâmia, certo? Mesopotâmia significa região entre rios. O rio
Tigre e o Eufrates, e a Babilônia ela está ao sul da Mesopotâmia. Muito bem. O que nós temos na Mesopotâmia, pessoal? Olha lá, ó, a região lá era conhecida como Fértil Crescente. Atualmente ela se estaria no Oriente Médio. Lembrando que Fértil Crescente, por conta é, da grande possibilidade ali de ter uma agricultura bem sucedida. Então, a agricultura ali era muito favorecida. Nós temos na Mesopotâmia zigurates, que eram construções erguidas naquela ocasião. Note que, mesmo não tendo a engenharia oficializada, como nós temos hoje, a arquitetura e a administração, isso já era colocado em prática, essas ciências já eram postas em práticas naquele contexto. Porque olha para você ver, né, as obras que eles construíam. Muito bem, algumas cidades importantes da Mesopotâmia. E ali nós destacamos a Babilônia, tá vendo que eu acabei de falar. Então, era, vamos dizer assim, a mais, vamos dizer, que se destacava mais devido a uma série de questões que nós vamos falar aqui. Mas nós temos também ali, ó, Ur dos Caldeus, que foi de onde Abraão veio. Temos também ali Eridu, tá? Que, segundo quem já foi pesquisar aí, diz que Adão e Eva teriam nascido em Eridu, tá bom? Mas a gente não tem como provar isso porque não está na Bíblia, tá bom? Fica de curiosidade para você. Avançando aqui, nós temos os povos da Mesopotâmia, e aí eu dou um destaque aos sumérios e acádios. Os sumérios, por exemplo, inventaram a roda, né, os acádios, os sumérios inventaram também a escrita cuneiforme. Os acádios, eles deram, vamos dizer assim, eles estabeleceram um padrão de escrita, eles consolidaram aquilo que os sumérios já tinham inventado e eles desenvolveram uma língua deles, tá? Que é a língua acadiana. Muito bem, temos também algumas personalidades importantes da Mesopotâmia, e aí todos eles aparecem na Bíblia. Dou destaque aqui ao Hammurabi, que lá em Gênesis capítulo 14, versículo 1, dizem que aquele Anrafel que aparece ali é esse Hammurabi, que foi um rei de extrema importância na Babilônia, tá joia? Então depois você veja lá também. A gente tem aí a organização social da Mesopotâmia, você vê que eles já eram administrativamente muito organizados, você vê, tem uma liderança espiritual, você está vendo, tem o comércio, tem o militarismo, eles eram muito bons artesãos, tá? Já tinha ali um sistema para cuidar dos escravos, então para a sociedade da época era algo assim muito avançado, se nós formos analisar com a nossa perspectiva hoje, tá joia? Seguindo aqui, os deuses da Mesopotâmia, né, lá já tinha muita idolatria, feitiçaria, prostituição, tudo isso daí já estava lá. Né? Então você vê que ali embaixo tem até a Star, né, que é a deusa da chuva, da primavera e da fertilidade. Algo também semelhante acontece no Novo Testamento, quando nós vamos estudar o livro de Efésios, você vê que tem a Diana, que era tida também como deusa da fertilidade, tinha toda aquela prostituição religiosa no templo, então essa era a Diana. Então, na Mesopotâmia já tinha essa prática. Então você vê que a idolatria, a prostituição religiosa já vem desde lá de trás. Muito bem. É, seguindo aqui algumas imagens, está vendo? Como eu falei, eles eram excelentes artesãos, pintores também, né? Então, eles trabalhavam muito bem essas questões. Olha lá para você ver, ó, as imagens. Tá? Tudo isso aí já tinha na Mesopotâmia. Beleza, pessoal. Olha ali aquela ali, né? Tá vendo? Algumas escavações que a gente vê hoje. Isso aí tá lá tudo naquela região do Oriente Médio. Olha aí, ó. Então você vê que o atual Islã destruindo algumas imagens, né? Que era parte da cultura até babilônica, que estava dentro da Mesopotâmia, claro que foi originada na própria Mesopotâmia, né? Então você vê que muita idolatria já tinha naquele cenário. Aí nós temos, ó, outras imagens, tá vendo, ó? Pinturas na parede que eles faziam, certo? Como que a gente resume tudo isso? Veja bem, ó. Então, pensando em Mesopotâmia, lá havia muito politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. E eles não criam que viveriam depois da morte. Né? Então, para eles era só essa vida. A gente tem aí essa expressão que significa aproveite bem o dia, né? Carpe diem. Hoje nós temos aqui no Brasil uma produtividade baixa, pessoal. Embora eu sei que os brasileiros são trabalhadores, são criativos, mas nós somos pouco produtivos comparados, por exemplo, vai, né?
nem em relação até a próprios povos da Mesopotâmia, mas, por exemplo, quanto aos Estados Unidos. Tá? Os americanos são 6 vezes mais produtivos do que nós. Tá? Você pode ver que lá tem menos feriado. Aqui existe a cultura muito forte do feriado, né? Acabamos de sair de um, já queremos saber quando é o outro, já estamos até se organizando, né? Já cogitando a possibilidade, ó, vamos fazer churrasco na casa da pessoa A, B, C, D, U, E. Tá bom? Então lá era diferente no que diz respeito à produtividade e à espiritualidade. O politeísmo ainda continua no nosso meio. O que mais que eles tinham? Ali, ó, conforme eu falei, os sumérios inventaram a roda, né, a escrita cuneiforme veio de lá, que é a escrita em cunha, e eles tinham também um forte apego à astronomia, à astrologia, esses signos que a gente vê hoje, isso aí é muito antigo, né? Que as pessoas estudam e acreditam em signos e tal. Isso aí vem lá da Mesopotâmia, né? Então, desde lá de trás, que daí vem sendo estabelecido. Maravilha, gente. Falando agora a respeito da Babilônia, né, que está dentro da Mesopotâmia, nós vemos que o Império Babilônia ele capturou, né, ele subjugou a Síria. Agora, olha para vocês verem o que está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. A Babilônia teve vários reis, dentre eles o Hammurabi e esse outro que eu vou mostrar aqui agora. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Lembra de Ezequias lá? Então, porque ouvira que Ezequias tinha ficado aí doente. Depois o profeta Isaías foi lá, liberou a palavra e ele foi curado. Muito bem. Avançando aqui, ó, olha o domínio do Império Babilônico, que era naquele contexto, e isso aponta para nós também que o domínio desse sistema de governo babilônico, que já tem fortes sementes em nosso meio e estará mais ativo no contexto de 7 anos do período tribulacional, vai ser grande também, como naquela época. Então nós temos o Império Egípcio, que foi dominado pela Síria, depois a Síria foi dominada pela Babilônia, depois a Babilônia foi subjugada pelos Medo-Persas e posteriormente pelo Império Romano. Então você vê que a Babilônia ela era, vamos dizer assim, o império dominador da época. Note ali, conforme eu falei, ela fica no sul da Mesopotâmia. O Império Assírio, que tinha como capital Nínive, fica mais um pouco lá em cima, né? E assim sucessivamente. Você vê que tem muitas informações, muita coisa para a gente saber. Então, quando se fala que caiu a Grande Babilônia, está se referindo a características da Babilônia antiga que já estão se manifestando em nosso meio e serão intensificadas no período tribulacional. Pois bem, a gente vê que na sequência, quando a gente vai olhar um pouquinho da geografia bíblica, você lembra que Jerusalém foi subjugada, né? Foi levada cativa pelo Império Babilônico, não é verdade? Então, uma curiosidade para você, ó, olhando nesse material extraído do Manual Bíblico de Halley, que eu recomendo que você adquira, porque se todos os cristãos, pessoal, lessem o Manual Bíblico de Halley, olha, seria muito bom. Claro que nós temos que ler a Bíblia em primeiro lugar, mas como complemento, sugiro o Manual Bíblico de Halley, porque iria contribuir significativamente para a vida espiritual de todos. Então nós temos ali, ó, olha como é que você mede. É, distância da Babilônia para Jerusalém. A gente tem, ó, 1.408 quilômetros. Então você percebe que esse pessoal sofreu para ser transportado para a Babilônia e que Babilônia era um sistema terrível de escravidão, como vai ser futuramente. Hoje já tem pessoas escravizadas por esse sistema babilônico que está em nosso meio. Elas só não conseguem perceber isso. É por isso que a palavra está falando, ó, caiu a grande Babilônia. Por quê? Porque esse sistema tem que ser destruído para que as pessoas sejam livres, né? E para que Deus também consuma principalmente a obra que ele veio fazer aqui. Livres, independente do sistema babilônico cair ou não, é só você entregar a sua vida para Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois bem, avançando então, a gente vê que a Babilônia ficava entre o rio Tigre e Eufrates, conforme mencionei para vocês. Lá em Esdras fala do retorno à Babilônia, então já falei da distância também. Bom, deem uma olhada, gente, nos mapas bíblicos para que vocês ampliem um pouco mais o conhecimento. Beleza, seguindo aqui, falando mais ainda da Babilônia, então ela ficava ao sul da Mesopotâmia, lá eles tinham uma cultura forte na agricultura, tá vendo? Ó? Eles produziam azeite, gergelim, linho, trigo, cevada, então eram grandes produtores de
alimentos também. Então, daí ser um império extremamente respeitado. Além disso, ó, eles eram craques na matemática, na medicina, tá vendo? Na arquitetura, que nós vamos mostrar algumas coisas daqui a pouco. Então, e astronomia, características essas que já estão presentes para o uso maligno e que estarão também em clara evidência durante o período tribulacional de 7 anos. O lado aspecto urbanístico da Babilônia era maravilhoso, né? Tinha um comércio, uma cultura deles ali que era, vamos dizer assim, admirável. Algo também que foi desenvolvido pelos babilônicos, que eles eram muito bons, era a questão da gestão do tempo, gente. Ó, o que, que eles fizeram? Desenvolveram um calendário. Então, os anos foram transformados. Primeiro que eles desenvolveram os anos, né? 12 meses. Depois, dividiram em meses, tá? Que foram divididos em semanas, depois em dias, em horas, em minutos e segundos. Então, isso aí vem de lá. Por isso que a gente comentou antes que eles eram muito bons no que diz respeito à administração do tempo. Foram eles que criaram essas divisões, tá, que nós temos hoje. Então, nos ajuda bastante. Óbvio que desenvolveram isso, toda essa inteligência, pessoal, é bom mencionar. Tudo isso que eles têm é porque Deus permitiu que eles descobrissem, deu capacidade para que eles desenvolvessem. Nada do que o homem tem é por ele mesmo. Deus que deu a capacidade e ele desenvolveu. Né? Uns usaram a capacidade dada para o bem, outros para o mal. Bom, e tem certas coisas que os babilônios fizeram, olha, isso daí, por exemplo, foi muito bom. Maravilha. Seguindo aqui, nós temos o rei Hammurabi, que foi o rei mais importante, né? Ele e Nabucodonosor foram os mais importantes. Hammurabi inovou demais, porque ele criou um código com 282 leis que regiam a Babilônia. E essas leis, elas eram voltadas para direitos de família, questão de adultério, de escravidão, de herança, de propriedade, até mesmo a questão do comércio. Então era um código assim fenomenal que foi desenvolvido ali. Até hoje, leis do Código de Hammurabi inspiram novas leis, né, inclusive do direito, para que sejam postas em prática hoje. E aí você vê um artigo do Código de Hammurabi. Olha aí, se um consultor edificou uma casa para alguém, no caso aí, mas não reforçou o seu trabalho, o que, que vai acontecer? Se a casa caiu e alguém morreu, o dono da casa morreu, o construtor também vai ser morto. Né? Então a gente vê que era olho por olho, dente por dente, um princípio de talião que eles seguiam, certo? E nós percebemos que se eu não sou a favor da pena de morte, mas vamos dizer assim, isso aqui funcionava lá. Se isso estivesse no nosso meio hoje, você concorda que iria diminuir bastante a, 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 a questão de construção de prédios que depois caem por si próprios? Os profissionais iriam se dedicar bem mais. Mas volto a repetir, não sou a favor da pena de morte, de matar alguém por conta que o outro morreu, até porque hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Né? Muito bem. Então fica aí esse destaque do Código de Hammurabi. Tem outras leis dele também, ó. Tá vendo? A gente comparando ele com a Bíblia, ó. Se alguém, o Hammurabi diz, se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro da água, ou seja, eles vão morrer. Mas o marido pode perdoar a esposa, assim como o rei perdoa os seus escravos. Então a gente vê que tem princípios da Bíblia no Código de Hammurabi, né? Princípios divinos, vamos dizer assim. Ó, a Bíblia diz: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. Está vendo? O mesmo princípio que está lá, está aqui. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. E em outros versículos nós vemos Deus falando a respeito de perdão, né? Como Jesus perdoou aquela mulher adúltera. Então, gente, foi um código realmente inovador para aquela época. Tá? Nós vemos aí também, ó, se um homem roubou uma criança, questão de sequestro, será condenado à morte. Você não pode fazer isso. Depois aí, ó, se o filho bateu no pai, terá as mãos cortadas. Isso aqui no dia de hoje ia ter um monte de filho aí com mão cortada, dando para cima e para baixo, né? Porque bateu nos pais. Um monte de sequestrador aí morto. Bom, beleza. Avançando, a gente tem, olha ali, ó. Se um arquiteto construir uma casa para outro e não fizer bastante sólida, se a casa cair matando o dono, esse arquiteto é passivo de morte. Se o filho do dono da casa foi quem morreu, o filho, acrescenta algo a mais. O filho de quem construiu a casa também vai morrer. Então, bem olho por olho, dente por dente. Né? Essa era
as leis aí desse Código de Hammurabi, algumas delas. É, temos também aí, ó, a Torre de Babel, bom, tá lá em Gênesis 10, depois você dê uma olhada, todo mundo já conhece essa história, então Babel aí é de Babilônia, né? Então, era isso que eles estavam querendo fazer, fizeram lá naquele contexto. Eles eram extremamente eficazes, pessoal. Tanto é que Deus teve que intervir ali para que essa torre não fosse construída, fosse destruída, porque eles não prosperassem o que eles estavam fazendo, senão eles iam causar aí algo terrível. Né? A gente vê ali aquela pintura, tá vendo, na rocha, os babilônicos eram escultores, pintores, aquilo ali possivelmente era um desenho na pedra da futura Torre de Babel. Então, era um povo muito avançado, gente. E também vai ser esse sistema de governo, toda essa tecnologia, claro que diferente, né, hoje, obviamente, né, de acordo com o nosso contexto, que vai ser implementada no futuro aí, nós estamos recheados de novas tecnologias. Daí só vai se intensificar lá na frente. E o anticristo vai usar isso para governar e para implementar cada vez mais o sistema de governo dele aqui, que é vinculado com o sistema de governo babilônico. Olha que imagem bonita essa da porta de estar, tá vendo aí? Aí você vê que as pinturas, esculturas aí são realmente muito belas, não é verdade? Então, é interessante a gente conhecer esse lado aí, pessoal. Agora, a gente tinha falado é, do lado urbanístico da Babilônia. Esse daí, de um lado nós temos ali a foto do Nabucodonosor, né? Do outro lado a gente tem foto não, a imagem. Aqui nós temos os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das maravilhas do mundo da época, né? Era lindo de se ver. Olha essa imagem, gente. Olha aí, ó. Olha que bonito. Né? Então, para simular aquilo que tinha naquela ocasião, mesmo com uma tecnologia extremamente, é, vamos dizer assim, extremamente incompatível com o que nós temos hoje. Nem se compara, entendeu? Eles já faziam tudo isso. Tá? Como é que a gente resume, então, algumas características da Babilônia antiga? Olha aí, ó. Eles tinham zigurates, templos, isto é, onde os deuses habitavam na crença deles, então tinha bastante idolatria, tá vendo? É, a questão da arborização que nós falamos, eles protegiam bastante as cidades deles. Havia também, ó, o portal de estar, a própria Torre de Babel, são destaques que a gente pode dar. Beleza, pessoal? Então fica aí esse voo panorâmico para você da Babilônia, tá joia? Para a gente saber um pouco a respeito do que era lá atrás e algumas características do que vai ocorrer lá na frente. Então a gente sabe que a Babilônia nada mais é do que um sistema de governo atualmente que já está em nosso meio e que vai se intensificar, terá suas práticas intensificadas. E esse sistema de governo ele envolve o aspecto político, religioso, social e econômico. Então o anticristo ele vai trabalhar tudo isso daí, criando uma nova religião, trazendo estratégias políticas, né, que vão que vão proporcionar soluções para o mundo que estará num caos terrível. Ele vai ser aquele homem que vai ajudar, vai olhar a parte social e vai realmente transformar, entre aspas, né, a economia mundial, certo? Por que, que ele tem que fazer isso? Para que as pessoas acreditem que ele é o salvador do mundo, é ele que vai trazer todas as soluções que o povo precisa. Aí vai se falar muito de esse negócio de divisão entre as religiões, nós temos que ter um ecumenismo, todo mundo adorando e cantando, adorando, crendo na mesma religião e adorando aí o mesmo Deus, adorando o anticristo, e por aí vai. Todos juntos de mãos dadas, cantando a mesma canção. Tá? A canção do ecumenismo, do politeísmo, da idolatria, da feitiçaria, porque esse sistema de governo do anticristo e babilônico, ele envolve o que? Poder, orgulho, riqueza, sabe, soberba, muito paganismo, que é a crença em vários deuses, né? Feitiçaria, que já está no nosso meio, e também a imoralidade sexual. Como isso tem aflorado em nosso meio, pessoal. Tem demais, demais mesmo. Você tem que estar vendo isso aí a olhos nus, olha só, como o sol do meio-dia, só não vê quem não quer. Tá? Então, Jesus Cristo está voltando e não tem como negar isso. Avançando, a gente vê o quê? No versículo aqui, Apocalipse capítulo 14, o 8. Diz que a Babilônia, que vai cair, ela tem dado de beber a todas as nações. Note então que lá atrás foi
um império que dominou o mundo e futuramente também vai ser um sistema de governo que dominará o mundo, dominará as nações durante 7 anos, claro que debaixo da permissão divina, mas ele vai fazer isso, ou seja, ela tem dado de beber, tem alimentado os seus discípulos, as cidades, os governantes que se submetem a ela, que foi o que aconteceu lá atrás com o Império Assírio e com os demais, e também o que aconteceu, o que acontecerá futuramente. Ela dará de beber do vinho da fúria da sua prostituição para todos que se submeterem a ela. Ela vai ser, vamos dizer assim, a mãe das meretrizes, né, de todas aquelas que se submeterem a essa prostituição espiritual. Naum, capítulo 3, versículos 1 ao 6, diz aí, ó, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, tá vendo? Aqui, para contextualizar você, esse versículo não se refere à Babilônia, tá bom? Se refere a Nínive, que era a capital do Império Assírio. A gente está usando ele aqui, que é para você ver as semelhanças do contexto da época, tá? Entre o Império Assírio e o Império Babilônico. Então, ele absorveu ali, já tinha aquelas práticas no Império Assírio e ele só veio a aperfeiçoar o que já havia. Então, já havia mentira, roubo em Nínive e que não solta sua presa. Assim também a Babilônia procedia. Eis o estalo de açoites e estrondo de rodas, o golpe de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, ou seja, vai ter morte, tá vendo? O relampejar da lança e multidão de traspassados, não é? Massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Isso aconteceu lá atrás, o Império Assírio morreu desse jeito, né? Foi subjugado pela Babilônia, morreu muita gente lá. A Babilônia depois fez isso com outras nações e futuramente esse sistema de governo vai agir dessa forma também. Tá bom? Então, caiu a grande Babilônia, porque isso terá que ser destruído, essa forma de reger, de administrar. Aí segue no versículo 4, ó. Tudo isso por causa do quê? Da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, que era Nínive, uma cidade bonita também, tal como era a Babilônia, não é verdade? E o que mais que ela tinha lá? Ó? Tinha feitiçaria, hoje em dia já tem e vai ter também. Hoje tem prostituição espiritual e terá também. Ela vendia os povos com a sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Você está vendo? Que mais? Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei como com desprezo e te porei por espetáculo. Isso foi feito lá atrás com a Babilônia, quando o Império Medo-Persa os dominou, né? A dominou, melhor dizendo, e depois, claro, veio o Império Romano. Então, futuramente vai acontecer a mesma coisa. Deus vai colocar esse sistema de governo, vai expor a nudez, a fragilidade, tudo isso aí vai ser destruído. Joia? Vou encerrar por aqui, não é? Fazendo aquele convite para que você entregue a sua vida para Jesus. Nós vivemos, gente, numa extrema, não é extrema, mas numa Babilônia espiritual. A joia, esse sistema babilônico tem gerado muita apostasia espiritual. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 4 fala para nós, ó, mas o Espírito, qual é o Espírito? O Espírito Santo de Deus expressamente diz que no fim dos tempos, o que vai acontecer? Alguns apostatarão da fé. O que significa apostatar? Abandonar. Nós temos visto muita gente abandonar a fé. Aqueles que são cristãos, aqueles que já não têm fé mesmo, né? Só tem fé natural. Mas tem aqueles também que estão abandonando a fé no Senhor Jesus. Então a gente tem visto isso, dando ouvido ao quê? A espíritos enganadores. Muitos darão ouvido ao anticristo, aqueles que estão na igreja hoje, aqueles que estão fora da igreja. E a doutrinas de demônios, é o que já está ocorrendo e vai ser intensificado. Então é importante que você entregue a sua vida para Jesus, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, para que você e sua casa sirvam ao Senhor Jesus e encontre salvação para sua alma, encontre uma transformação de vida e comece a estar com Deus por aquilo que Ele é, não somente pelo que Ele faz por você, porque você também tem uma revelação maior, tenha forças para suportar e identificar as características desse sistema babilônico que nós estamos vivendo, tá joia?
Então, vai até uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. E você, meu irmão, Filipenses 2,12, desenvolver com temor e tremor a sua salvação, que é para a gente combater esse sistema babilônico, entendeu? Mostrar para aqueles que não têm condições de discernir o que está acontecendo no mundo atualmente, o que ainda vai acontecer. Então a gente precisa crescer em santidade, crescer em conhecimento da palavra, crescer em oração, em jejum, em busca daquilo que Deus preparou para nós, né, o propósito com nós estamos aqui. Então tem muito cristão hoje buscando a aprovação dos homens. Os homens que não são cristãos já buscam a aprovação dos homens, né? Por conta disso eles se prostituem espiritualmente. Mas dentro da igreja evangélica tem gente também assim, buscando a aprovação do mundo, não é verdade? Porque o mundo tem que aceitar. Ai, se foi feita essa festa lá, o meu filho foi recebido muito bem lá, deram bebida lá, tinha música dançando, música do mundo. Ah, quando eles vierem aqui em casa, eu tenho que fazer a mesma coisa para eles. Não, de jeito nenhum, meu irmão, de jeito nenhum. Os nossos princípios são diferentes, porque senão daqui a pouco nós vamos estar nos prostituindo espiritualmente. Não podemos viver assim. O mundo é o mundo, a igreja vive em santidade, que significa o quê? Uma vida separada para Deus. Tá joia? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos identificar quais são os sinais, se há algum sinal de prostituição espiritual na sua vida e na minha. Essa reflexão também que nós temos que trazer aqui, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Um abraço, gente. Vamos em frente. Apocalipse, capítulo 14. Veremos aí a partir do versículo 9 nas próximas aulas. Fiquem na paz do Senhor Jesus, pessoal. Um abraço e que Deus continue fortalecendo e abençoando vocês. Obrigado.